Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula do nosso curso de Raciocínio Lógico para o concurso do INSS. Estamos na aula número 42. Nesta aula vamos continuar falando de fator de acumulação de capital. Nós vimos na aula passada o fator de acumulação de capital de um período para outro. Então agora, imagine uma situação hipotética. Por exemplo, imagine que numa época zero, uma época inicial aqui, você tem um produto com um valor anterior. Ele tem um valor aqui que eu vou chamar de valor anterior. Aí, passa o tempo. Vamos para uma época 1. O valor desse produto mudou. Houve uma variação da época 0 para a época 1. Passou a ter um valor novo. E vamos imaginar que nesse primeiro período, essa variação foi delta 1. Então, temos aqui um valor novo. Aí, estamos na época 1 com valor novo. Aí, passou o tempo, fomos para uma época 2. E o valor da época 1 mudou para um novo valor na época 2. Entre a época 1 e a época 2, houve uma variação, que eu vou chamar de delta 2. Aí, chegamos ao valor novo da época 2. Aí passou o tempo, fomos para uma época 3. Na época 3, o valor mudou da época 2 para a época 3. Houve uma variação, que eu vou chamar de delta 3. Temos o valor novo da época 3. E da época 3 para uma época 4, houve uma variação. Houve uma quarta variação, que eu vou chamar de delta 4. O valor da época 4 mudou. E assim foi, né? Para a época 5, pontinho, até que nós vamos chegar numa época N-1. Imaginar que da época N-2 para a época N-1 houve uma variação. Chegamos a um valor novo, né? Então tivemos várias variações. E vou imaginar que da época N-1 para a época N houve também uma variação, que eu vou chamar de delta N. E chegamos aqui na época N a um valor novo. Então, tivemos uma variação acumulada da época 0 para a época N. E eu gostaria de saber quanto é essa variação acumulada das N variações consecutivas. Vou chamar essa variação acumulada de delta. Então, agora delta será a variação acumulada dessas N variações, da variação delta 1, delta 2, delta 3, pontinho, até delta N. E como eu calculo essa variação acumulada? Bem, vamos imaginar o seguinte, ó. Na época N, eu tenho valor novo. Como eu poderia calcular esse valor novo? Esse valor novo lá na época N. Eu teria que partir da época 0. Da época 0 eu tinha um valor anterior. Aí eu pergunto, qual é o valor na época 1? Para achar o valor da época 1, basta multiplicar o valor anterior pelo fator da época 1. O fator da época 1 vai ser 1 mais a variação delta 1. Basta multiplicar pelo fator da época 1. Estamos com o valor da época 1. Agora, qual é o valor da época 2? Para achar o valor da época 2, você multiplica o valor da época 1 pelo fator da época 2. Então, multiplica isto por 1 mais delta 2, que é o fator da época 2. Agora, você tem um valor aqui na época 2. Eu pergunto, qual é o valor da época 3? Para achar o valor da época 3, você multiplica o valor da época 2 pelo fator da época 3. Multiplica isso por 1 mais delta 3. Isto tudo aqui é o valor da época 3. E para achar o valor da época 4, você pega este valor da época 3 e multiplica pelo fator da época 4. Multiplica por 1 mais delta 4. E assim vai, você vai multiplicando pelos fatores, até que tu vai chegar numa época N-1. Aí eu pergunto, qual é o valor da época N? Você pega o valor da época N-1 e multiplica pelo fator da época N. Multiplica por 1 mais delta N, que é o fator da época N. E aí você teria o valor novo, quer dizer, o valor anterior multiplicado pelos fatores de cada época. Então, é uma fórmula interessante que pode ajudar a gente a resolver algumas provas.
Para calcular o valor novo, você pega o valor anterior e vai multiplicando pelos fatores consecutivos. Mas o meu problema é achar o delta, a variação acumulada. Bem, para achar a variação acumulada desses n períodos, então eu posso imaginar que o delta é a variação acumulada dos n períodos. E eu vou pela mesma fórmula. Como eu calculo o valor novo? O valor novo, ele é calculado multiplicando o valor anterior, pelo fator acumulado dos n períodos. E o fator acumulado dos n períodos vai ser 1 mais a variação acumulada. Vai ser 1 mais delta. Então, essa seria a maneira de como eu poderia calcular o valor novo utilizando a variação acumulada. Mas aí você vai olhar o seguinte, ó. Tá vendo o valor anterior? Então, essa parcela toda, que é o produto dos fatores consecutivos, é igual à variação acumulada. Estou te dizendo, então, que esse 1 mais delta, seria igual a esse produto que você tem em cima. Seria 1 mais delta 1, que multiplica 1 mais delta 2, que multiplica 1 mais delta 3, e assim vai, pontinho, pontinho, até 1 mais delta n. Quer dizer, o fator acumulado, que é 1 mais delta, é igual ao produto dos fatores dos períodos consecutivos. Mas eu não quero fator, eu quero a variação delta, eu quero essa variação delta. Então você passa esse 1 para o outro lado. Então delta será igual a quem? O produto dos fatores, 1 mais delta 1, que multiplica 1 mais delta 2, que multiplica 1 mais delta 3. Você vai multiplicando os fatores até 1 mais delta n, menos 1. Passando 1 para o outro lado, fica menos 1. Essa é a fórmula da taxa de variação acumulada dos n períodos. Essa é a fórmula da taxa de variação acumulada dos n períodos. Então, para achar a taxa de variação acumulada, você multiplica os fatores dos n períodos e depois faz menos 1. Você terá a taxa de variação acumulada. Vamos ver um exemplo aqui, ó, um exemplo interessante. Vamos imaginar que você tem o mês de janeiro. E em janeiro houve uma inflação. O pessoal está falando muito de inflação. Uma inflação de 1%. Aí depois, chegamos em fevereiro. Em fevereiro, houve uma segunda inflação de 2%. Eu pergunto, qual é a inflação acumulada nos dois períodos? Quer dizer, 1% em janeiro mais 2% em fevereiro. Acumulou quanto de inflação nesse bimestre? Bem, se você responder 3%, errou feio. 1% mais 2% não acumula 3%. Acumula mais do que 3%. E como você calcula isso? Ó, em janeiro houve uma primeira variação de 1%, que eu vou chamar de delta 1. Em fevereiro houve uma segunda variação de 2%, que eu vou chamar de delta 2. Eu quero saber qual é a variação acumulada. O delta. Para achar essa inflação acumulada, esta variação acumulada, eu uso a fórmula. Acabamos de ver que a fórmula da variação acumulada, é 1 mais delta 1 vezes 1 mais delta 2 vezes 1 mais delta 3, pontinho, 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 1 mais delta n, multiplicou todo mundo e faz menos 1. Nesse caso, nós temos apenas dois períodos. Então, vai ficar 1 mais a variação do primeiro período, vezes 1, mais a variação do segundo período, tudo isso menos 1. Então, a variação acumulada, que será a inflação acumulada, será 1, mas a primeira variação é 1%, vezes 1 mais a segunda variação, que foi 2%. Tudo isso menos 1. Então, você tem a variação acumulada, será
Quanto dá 1 mais 1%? Ó, faça comigo essa conta de cabeça. 1% é 1 dividido por 100. 1 dividido por 100 é 0,01. Mais 1, isso aqui dá 1,01. Vezes, olha, 1 mais 2%. 2% é 2 por 100. 2 dividido por 100 é 0,02. Mais 1 dá 1,02. Tudo isso menos 1. Logo, a variação acumulada será: você vai multiplicar 1,01 por 1,02. Quando você multiplica 1,01 vezes 1,02, isto vai dar 1,0302 menos 1. Logo, 1,0302 menos 1 vai dar 0,0302. Mas essa taxa aqui está na forma unitária. Para você passar para a porcentagem, você vai multiplicar por 100 e botar o sinal de porcento. Então, multiplicando por 100%, anda 2 casas para a direita, fica 3,02%. Portanto, uma inflação em janeiro de 1% e uma em fevereiro de 2% acumula no bimestre 3,02%. Observe que dá mais do que a soma, dá 3,02%, que é um sobre o outro. É um crescimento geométrico. Então, não basta somar, tem que fazer esse tipo de conta. Vamos ver um outro exemplo. Ó. Olha aqui um exemplo. Um outro exemplo seria o seguinte. Então, fizemos aqui um primeiro exemplo e agora vamos fazer um outro exemplo. Vamos imaginar que você, no seu trabalho, o teu chefe te deu um aumento de 10% no mês de janeiro. Então, em janeiro, houve um acréscimo, uma variação no teu salário de 10%. Opa, ele te deu um aumento de 10%. Vamos lá, em janeiro. Aí chegou em fevereiro, ele te deu um segundo aumento, uma segunda variação no teu salário também de 10%. E em fevereiro. Então você recebeu 2 aumentos consecutivos, 10% em janeiro, 10% em fevereiro. Aí eu pergunto, qual foi o teu aumento total nesses 2 meses? Qual foi a variação acumulada desses 10% nos 2 meses consecutivos? Eu quero saber qual é a variação acumulada. Aí, para achar a taxa de variação acumulada, você vai usar a fórmula, que é 1 mais a primeira variação, que multiplica 1 mais a segunda variação. Só tem essas duas, menos 1. Aí você vai fazer, então, 1 mais a primeira variação foi o aumento de 10%, que multiplica 1 mais a segunda variação foi o segundo aumento de 10%. Tudo isso menos 1. Então, você vai fazer essa conta. 1 mais 10%. Ó. 10% é 10 por 100. 10 dividido por 100 é 0,1. Mais 1. Isso aqui dá 1,1. 10% é 10 dividido por 100. 10 por 100 é 0,1. Mais 1. Aqui dá 1,1. Tudo isso menos 1. Aí você vai fazer 1,1 vezes 1,1. Quando você multiplica 1,1 por 1,1, dá 1,21 menos 1. E 1,21 menos 1 dá 0,21. Isto está na forma unitária. Para passar em porcentagem, você multiplica por 100%. Multiplicando por 100% vai dar 21%. Isso quer dizer que 2 aumentos consecutivos de 10% acumula em um único aumento de 21%. 10% mais 10% acumula 21%. Repara que não é 20% não, é 21%. É mais do que a soma. Legal, né? Ora, você pode pensar assim,
Eu ganhava R$ 100. Eu tive mais 10%. Então seria 100 mais 10% de 100 é 10. Passo para 110. Eu ganho mais 10%. 10% de 110 é 11. Então fica 110 mais 11. Vai dar 121. De 100 para 100 para 121 eu ganhei R$ 21. Em 100, então dá 21%. Você pode fazer assim se a questão for trivial. Mas se a questão for mais sofisticada, vai te exigir o conhecimento desta fórmula. Questões fáceis, a gente resolve dessa maneirinha aqui, ó. Mas questões difíceis, você vai precisar do recurso da fórmula. Vamos ver um exemplo, olha só. Um exemplo. Uma questão da CESP. Fez a seguinte questão. O preço da gasolina aumentou 2 vezes em determinado mês. O primeiro aumento foi de 15%. E o segundo aumento de 20%. Quer dizer, no mesmo mês, a gasolina teve 2 aumentos consecutivos. Teve um aumento de 15%, depois um segundo aumento de 20%. No mesmo mês. Aí vem a pergunta. Nessa situação, é correto afirmar que nesse mesmo mês o preço da gasolina subiu quantos por cento? Bem, no mesmo mês, 15% mais 20% dá 35%? Não, vai dar mais do que isso. Já aprendemos que não dá soma, dá mais. Vamos calcular? Como é que eu faço? Olha, no mesmo mês, houve um primeiro aumento de 15%. Então, houve uma primeira variação. Como foi o aumento, a variação é positiva, 15%. Aí a gasolina passou por um valor novo. Mas nesse mesmo mês teve um segundo aumento. Então, houve uma segunda variação de 20%. Aí chegamos a um valor novo. Eu quero saber qual é a variação acumulada desses 2 aumentos. Quanto variou nessas 2 variações? Para achar a variação acumulada, você vai na fórmula. É 1 mais a primeira variação, que multiplica 1 mais a segunda variação, tudo isso menos 1. Então, a variação acumulada será 1 mais a primeira variação, foi 15%, que multiplica 1 mais a segunda variação, foi 20%. Tudo isso menos 1. Logo, a variação acumulada foi, faça essa conta, 15% é 15 por 100. 15 dividido por 100 é 0,15, mais esse 1, 0,15 mais 1 é 1,15, vezes 20% é 20 por 100, e 20 dividido por 100 é 0,20, mais esse 1 dá 1,20, menos 1. Logo, a variação acumulada será 1,15 vezes 1,20. 1,15 vezes 1,20 dá 1,38. 1,38 menos 1. E 1,38 menos 1 dá 0,38. Logo, a variação acumulada foi 0,38, passando para a forma percentual, você multiplica por 100%. 0,38 vezes 100% dá 38%. Quer dizer, esses 2 aumentos consecutivos no mesmo mês acumularam um aumento único de 38%. 38%, a alternativa correta estava na letra D de dado. Letra D de dado. 15% mais 20% acumula 38%. Letra D de dado. Então, a variação acumulada. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.